No mês de março, entrevistamos o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani Júnior. Na ocasião, ele explicou como os serviços de saúde mental estão estruturados na cidade, da atenção primária às residências terapêuticas. Bom, a gente estrutura como o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, recomenda uma atuação em rede, que a gente chama. Sendo a porta de entrada principal a atenção primária, a atenção básica dentro das UBSs. Então, a gente faz treinamento e capacitação dos profissionais da atenção básica para fazerem o primeiro diagnóstico ou suspeita de algum problema psicossocial e classificar essa suspeita, se é um caso que necessita de urgência, se necessita de alguma prioridade, para encaminhar para os demais serviços que a gente atende. A partir daí a gente tem o ambulatório de saúde mental, temos um convênio com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, a gente tem o atendimento ambulatorial de adulto e de crianças, temos também o SAMA, que é um ambulatório voltado para mulher e adolescente em condição de independência química, que é outro convênio que nós temos também, e temos também os nossos CAPs, o CAPs adulto, o CAPs infantil, o CAPs álcool e droga, CAPs norte, e o CAPS Centro-Norte e o CAPS Sul. Então, essa é a estrutura que a gente chama de ambulatorial. No caso das urgências psiquiátricas, a gente tem a UPA de saúde mental, é uma das poucas cidades que tem uma ferramenta com essa finalidade. Temos todas as nossas UPAs e pronto-socorros também como porta para a urgência psiquiátrica. Nessas unidades ocorre a estabilização clínica e encaminhamento para a UPA de saúde mental para o devido andamento. Quando necessário, temos o Hospital Francisca Júlia, que é um hospital psiquiátrico, com mais ou menos 80 leitos de internação, disponíveis para internação. E também temos o pós-internação, aqueles pacientes que não se estabilizam e não têm a família para aceitar esse paciente de volta. As nossas residências terapêuticas. Temos 10 residências terapêuticas que são para esses pacientes que não precisam ficar internados e a gente tenta ressocializar ele através de várias atividades dentro das residências terapêuticas aqui em São José. É bom lembrar também uma outra questão, quando a gente fala de álcool e droga, né, que também está associado às vezes não. Temos uma parceria muito grande com a SASC, com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, através de internações em residência em comunidades terapêuticas. Em média, de 100 a 200 pacientes passam pela saúde mental, têm indicação de internação em comunidade terapêutica e, através de um convênio da SASC, com o governo do Estado, governo federal, também é outra ferramenta que nos auxilia aí nesse combate. Stanzani Júnior aposta na informatização das repartições de saúde como uma das principais ferramentas para a melhoria no acesso a esses serviços pela população. A rede de atenção psicossocial passou por uma alteração no final de 2017, voltando a incluir o hospital psiquiátrico no rol de serviços de assistência em saúde mental, inclusive com financiamento público. Para o secretário de Saúde de São José, trata-se de uma atualização importante. Em 2017, uma nova portaria do Ministério da Saúde, criando uma série de ferramentas, permitindo a habilitação e até financiamento de outras ferramentas, que faz com que a gente mude a forma de ser. E São José já tinha essas ferramentas, que eram os nossos ambulatórios e o hospital, que a gente não recebia muito recurso por isso, e que agora a gente passa a ter a possibilidade de ter esse recurso habilitando essas ferramentas. A gente sai de um período que o manicômio era uma forma de você destruir um adversário político, que graças a Deus isso acabou, mas acabou se contaminando e dizendo que o hospital psiquiátrico não era bom. E hoje a gente vê novos estudos que têm o papel fundamental do hospital psiquiátrico, como tem do ambulatório, como tem do CAPS e como tem da UBS.
cada um do seu momento, e a residência terapêutica como uma ferramenta depois da hospitalização, quando a gente não consegue socializar ele totalmente. Então, todos esses papéis agora são contemplados na nova portaria, na rede de atenção psicossocial. Em São José, a gente manteve essas estruturas e agora com a possibilidade de habilitação junto ao Ministério. Com isso, acho que a gente consegue dar uma condição e a gente percebe o seguinte: a todo momento, toda semana, vem algum município pedir, pelo amor de Deus, para a gente inserir um paciente ou no hospital, ou na residência terapêutica, ou no nosso CAPS. Aqui do Vale do Paraíba, a todo momento a gente recebe isso. Sinal que a nossa rede está mais organizada do que o resto do Vale do Paraíba. Na virada dos anos 80 para os 90, começaram a surgir no Brasil os Centros de Atenção Psicossocial. Só para a gente ter uma ideia de como essa lógica de tratamento da saúde mental mudou nas últimas 3 décadas, da base hospitalar para a base comunitária, em 1998, por exemplo, o Brasil contava com apenas 148 centros de atenção psicossocial. Até o final de 2018, segundo o levantamento feito pelo Conselho Federal de Psicologia, em parceria com o Ministério Público Federal e do Trabalho, já eram cerca de 2.550 unidades. Em São José dos Campos, são 4 unidades de CAPS: o CAPS Sul, o Infantil, o Centro-Norte e o CAPS AD, para a recuperação de usuários de álcool e drogas. O secretário de Saúde, Danilo Stanzani Júnior, fala do papel do CAPS nessa rede de atenção. Sem sombra de dúvida, uma ferramenta, como eu falei das outras, né, extremamente necessária, extremamente importante para o município, para a gente conseguir pegar esse paciente que tem algum distúrbio grave e devolver ele para a sociedade de uma maneira segura e estável, tanto para o paciente quanto para a família, para a sociedade, né? Eu estudei fora e vi algumas estruturas que não existia isso, e o paciente saía do hospital psiquiátrico direto para a rua. A família colocava esse paciente na rua, ou ele era apedrejado, ou ele era atropelado, ou ele era discriminado, ou ele voltava para a droga e acabava descompensando, ou ele voltava para o hospital. O CAPS é essa ferramenta que socializa, essa ferramenta que ensina coisas básicas através de atividades de terapia ocupacional, para controlar, às vezes sem medicamento, né? Às vezes com costura, com pintura, estabelece uma estabilidade emocional e convivência com os parceiros, né? Os outros pacientes, os profissionais. Então é uma ferramenta fundamental que a gente tem e imprescindível para a gente conseguir criar essa rede de assistência. E nós tivemos a oportunidade de conversar com profissionais do CAPSUL, localizado no Bosque dos Eucaliptos. Quem faz a apresentação das atividades é a enfermeira Silvia Regina Luciano. Aqui no CAPS a gente trabalha com consultas, né? O paciente vem, passa uma consulta, pega a medicação e vai para casa. E também temos as oficinas terapêuticas, né? A gente tem que conquistar o paciente. Porque quando você chama ele, vem participar do grupo de caminhada, não se anima. Então a gente também precisa cativar o paciente, sabe? A nossa equipe é uma equipe muito boa, muito unida. A gente é uma equipe multiprofissional, né? Mas o meu foco mesmo é o setor de enfermagem, né? E a assistência ao paciente com transtorno mental. Porque ao CAPS é designado os pacientes um pouco mais graves, sabe? Então, aqui a gente atende desde pacientes com um simples transtorno ansioso até aquele paciente grave mesmo, que, como diz a gíria, é louco de babá, né? Então, a gente trabalha aqui com esse espectro bem grande. Agora, o que me fascina mesmo, o que eu gosto, é de trabalhar com o paciente com transtorno mental grave.
os esquizofrênicos, né? Na sala de reuniões do CAPS Sul, depois de uma breve conversa com a gerente da unidade, Débora Maria da Silva, começamos nossa entrevista com as 3 funcionárias. Além da enfermeira Silvia Regina, a psicóloga Silvana Pereira e a auxiliar de enfermagem Joseni Carvalho Fernandes. Antes de começarmos, pedimos para que cada uma delas escolhesse uma tela de pinturas que estava na sala, para servir de pano de fundo para as gravações. Chamou-nos a atenção o carinho com que Joseni, também conhecida como a Cicineira Josi, tateava uma das telas. A história daquela pintura se misturava com a dela própria, como auxiliar de enfermagem em diferentes equipamentos públicos de saúde mental na cidade. Esquecemos as perguntas previamente feitas e viajamos com Josi naquela imagem. Bom, é especial porque ele foi finalizado aqui no CAPS Sul. A minha trajetória de saúde mental já tem mais de 10 anos. Na enfermagem eu tenho 20 anos, mas quando eu fui para o primeiro CAPS que eu fui trabalhar, na verdade ele era o AIS, era um ambulatório, né? Ele tinha se transformado como CAPS ainda. E sempre teve as oficinas culturais. E uma das precursoras que nos proporcionou essa atividade de trabalhar com projetos de terra voltado para a terapia foi a Tuti, Ângela. E esse quadro ele é singular para mim, porque foi feito com as mãos de alguns pacientes que não estão mais aqui, até emociona, né? E foi começado lá com uma tela, um pedaço de tela mesmo. E foi feito com a terra da horta. Dentro dessa terra foi manipulado com outros materiais de pintura, tintura, e foi trazido para cá e para outros CAPs. Então tem singularidades de morte, de mãos, de face, de sol, porque é como as meninas falaram. O paciente, né, esquizofrênico, ele tem uma fala própria dele. E quando ele transmite isso, ele pode transmitir isso numa arte visual, numa fala, ou até mesmo num gesto, num movimento. E quando transfere isso para uma matéria como essa, nós da equipe começamos a entender como que ele está se interagindo e também se socializando dentro do CAPS. Quando a Tuti trouxe essa ideia, foi fantástica. Teve pacientes entrando até em crise de hospitalizar, como paciente que veio que nunca falou como catatônico, se posicionou e fez uma fala maravilhosa. Então, para mim, ele é a representação de todos os CAPs. Josi atua como auxiliar de enfermagem, além de ser facilitadora de eventos e oficinas, de música a esporte e terapia, para os atendidos pelo CAPS Sul. Ela comenta diferentes etapas desse atendimento, os benefícios das atividades para maior autonomia e qualidade de vida dos atendidos e de como ela enxerga o usuário do serviço de medicação supervisionada, em que também atua diretamente. É um paciente que não é que tem tanta resistência, ele é desorganizado, com os horários, o tipo de medicação, o formato da medicação, resistência, porque esse, não esse, cada um tem sua particularidade. E o paciente psicótico, ou esquizofrênico, ou demenciado, ou paciente em depressão, ele tem as suas dificuldades. Então é um ambiente mais socializado, ele é trazido mais para perto da enfermagem, numa acolhida, numa convivência, não de enfermeira, mas de um colega que vai acompanhar ele até ele começar a caminhar e falar, já consigo tomar isso em casa sozinho, ou a família consegue administrar sem problema. Segundo a gerente do CAPS Sul, Débora Silva, equipe e pacientes avaliam o andamento de todas as oficinas. Para ela, o CAPS representa um novo período de vida para os pacientes, cada vez mais distantes do ambiente hospitalar psiquiátrico. Todas as oficinas que a gente tem aqui no CAPS, os grupos também, eles são avaliados até pelos próprios pacientes. Todo final de ano, quando a gente faz o fechamento, a gente faz uma avaliação com eles. E aí, gente, como que foi esse grupo, essa oficina para vocês hoje? Vocês gostaram? Ah, foi um saco, não gostei e tal, enjoei. Quer mudar? Então a gente tem que repensar o grupo, né? Opa,
não está sendo legal. Ah, não, foi 10, não, foi legal. Então, o que, que vocês sugerem? Precisa melhorar? Então, eles também vão dizendo pra gente o que tá bom, o que precisa melhorar, o que precisa ser repensado. E a gente vai se adaptando. Muito paciente grave que melhorou muito, né? Bom, nós temos pacientes esquizofrênicos, crônicos, que tomam medicação de alto custo, que vivia internado antes de CAPS, que depois que entrou no CAPS, há 10 anos, 12 anos, nunca mais internou. Nunca mais internou. Mas e a família? Sempre um assunto delicado. A questão familiar também recebe atenção, bem como a situação do paciente em sua própria residência. É o que comentam respectivamente a psicóloga Silvana Pereira e a enfermeira Silvia Regina. Então, aqui a gente faz, eu inclusive faço, um grupo de orientação familiar. Ele acontece quinzenalmente, ele é um grupo aberto para qualquer familiar, de qualquer paciente. Quando eu falo qualquer, eu estou dizendo assim, desde o paciente que a gente considera mais leve, um paciente que está vivendo uma crise de ansiedade, depressão, até o paciente que a gente considera mais grave, que é o paciente esquizofrênico, paranoico, né? Que esse sim, ele causa uma mudança muito grande no movimento, na rotina da família, e a família fica sem saber como lidar com esse paciente, com esse filho, com esse marido, com esse irmão, que ficou tão diferente, né? Ficou muito diferente depois da crise e eles ficam com dificuldade de lidar com isso. O grupo tem a proposta, né, de oferecer um espaço para eles falarem das dificuldades, os familiares, porque é muito difícil para o familiar também. Para o familiar falar da dificuldade de conviver com esse paciente que recusa medicação, que recusa tratamento, né? O paciente que já tentou suicídio. Então, é uma orientação no sentido de que tem gente ali no grupo que já está há alguns anos cuidando do familiar e que já sabe que é possível. É possível, basta entender a doença, entender que a pessoa é mais do que a doença, ainda é aquele filho, ainda é aquele marido, só que está diferente, né? Tem que ir com mais calma, tem que ir com mais jeito para voltar a ter vínculo. Ali nesse grupo a gente oferece algumas orientações, né, de como fazer se o paciente não quer tomar medicação. A gente fica sabendo o que está acontecendo de fato na família, porque às vezes tem paciente que não vem de jeito nenhum, ele se recusa, ele fica trancado, mas aí o familiar vem. E aí a gente tenta alguma abordagem, também tem o nosso trabalho de visita domiciliar, né, que o pessoal da enfermagem vai até a casa do paciente. E tem familiares que não vêm, isso também acontece, né? Tem familiares que a gente chama para tentar ajudar, né, o paciente e eles não vêm. Então, a gente percebe que ainda existe essa dificuldade de cuidar do adoecimento psíquico grave. A gente gosta de ver as condições em que o paciente está na casa. Se é uma casa que tem uma melhor condição econômica, se é um paciente muito pobre, se é um paciente que está negligenciado. Sabe, a gente olha tudo, a gente olha desde o portão de entrada até a medicação que ele está tomando, a gente olha tudo. A gente faz muita visita domiciliar também para pacientes que tomam antipsicóticos injetáveis, né? O aldol-decanoato, a flufenazina, são pacientes que tomam injeção, precisam vir aqui todo mês ou de 15 em 15 dias e de repente eles não vêm mais. Então nós temos uma planilha que nos mostra quando o paciente está faltando, a gente tenta contato telefônico, se não consegue a gente vai pessoalmente lá. E é muito rica essa visita, nossa, o paciente psicótico ele sente um pouco invadido, né? Ele não gosta. Tanto é que a gente não trabalha de branco, você vê, ó, eu tô de calça jeans, eles não gostam de que a gente vá de roupa branca, a gente evita, toda a equipe de enfermagem evita o branco. O paciente psicótico ele se sente um pouco invadido, mas de um modo geral eles gostam quando a gente vai à casa, sabe? Eles nos chamam para entrar e quer mostrar onde ele está e a gente procura ser o mais
acolhedora possível, né? E perguntar por que você não está indo lá, o que está acontecendo. E às vezes a gente vai também, já vai com a injeção na mão, né? Porque ele está há um mês sem tomar medicação, deveria ter tomado, e muitas vezes a gente já vai até com a medicação na mão mesmo. Olha, eu vim aplicar sua injeção, tudo bem? É muito rico a visita domiciliar. O caminho do primeiro atendimento na unidade básica de saúde até o CAPS ou ambulatório de referência pode levar de 3 a 4 anos, segundo o relato de usuários que procuram o serviço e profissional de triagem. No entanto, o secretário de Saúde Danilo Stanzani Júnior alega que o encaminhamento leva mais em conta critérios clínicos do que o tempo de espera. Para dar mais celeridade à fila, Stanzani Júnior aponta o matriciamento na atenção básica, a ampliação de convênios e parcerias técnico-científicas. Também conversamos com as funcionárias do CAPS Sul sobre o relacionamento com estagiários e com outros profissionais de saúde que trabalham em áreas diferentes da saúde mental. A auxiliar de enfermagem, Joseni Carvalho, comenta sobre a percepção de quem chega ou vê de fora, de como os futuros profissionais interagem nesse espaço e sobre a importância do conhecimento da realidade vivida para ter uma percepção real das atividades que rolam no CAPS. Quando elas veem o CAPS como casa, elas veem como uma unidade de ambulatório. Aqui, então, é o formato que eu aprendo lá. Ambulatório é uma casa que tem médico, psicólogo, psiquiatra, enfermeira, e que nós vamos entrar lá para atender o paciente. Como? Medicamentoso. Então, o primeiro contato dela já é farmácia. Então, já é o tradicional. Quando entra na oficina, elas falam assim, nossa Deus, mas aquele lá conseguiu falar isso, Josi. Falei, porque ele é ser humano. Então, primeiro é o resgate disso. É o ser humano, da vivência, e depois a dificuldade. É o que eu enxergo. E eu tento passar isso para elas também. Muitas das coleguinhas que vêm aqui, eu digo coleguinhas, são da enfermagem. Não é pejorativo, hein? Mas no sentido assim, que elas saem com uma alegria melhor, no sentido assim, poxa, aquele livro, aquele formato, aquele estigma ficou lá na escola. Mas outras também já saem assim, isso não é para mim. Isso é legal. Adoram E Silvinha, né, no sentido de vivência verbal, até melhor, porque como a gente está na oficina, né, é o oficineiro, a oficineira e os pacientes, muita gente falando. E vem em torno de 12, 10 meninas. Elas ficam maravilhadas como que é o formato do CAPS para trabalhar com esse paciente que saiu de recém-internação, está cronificado, ou está demenciado, ou não tem capacidade nenhuma de interagir, mas que está aqui. E o que é nós da enfermagem podemos acrescentar nesse fulano? É justamente isso. Então ela sai com essa ideia melhorada ou até desmitificada. Não, realmente, é legal, mas não é para mim, Josi. É legal. Ou vem outras colegas também de fora, né? Como faz anos que eu estou na enfermagem, quando falam, Josi, eu descobri que você trabalha no CAPS. O que é o CAPS? É quando eu explico, que legal, mas aí quando eu faço essa volta de que existe oficinas, existe uma interação social, todo mundo quer conhecer. A cicineira Josi demonstra como a dedicação profissional à causa da saúde mental pode transformar a visão da sociedade sobre as rotinas para a reabilitação e inclusão de pessoas com transtornos mentais. As entrevistas com as profissionais do CAPS Sul foram feitas em dezembro de 2019. Por conta da pandemia de Covid, as terapias em grupo do local, algumas citadas pelas profissionais, estão suspensas, ocorrendo apenas os atendimentos individuais, como consultas médicas, psicoterapia e atendimentos individuais de referência. Graças a Deus, eu acho que está acabando um pouquinho esse paradigma que saúde mental é sujo, feio e pobre. Graças a Deus a gente está conseguindo levar isso. Mas é por cada um, por si. Precisa realmente de uma coisa grandiosa, macro, para que a população em massa veja isso. Mas nós aqui embaixo que vamos fazer isso. É nos movimentos que a gente acabou de fazer semana passada, teve um movimento cultural, nós fizemos um sarau para fechar as oficinas. No sarau foi um momento de poesia, do seu jeito, como você quer, lendo tirinhas ou não, fazendo a sua própria poesia.
né? E essa é uma oficina nossa. Poesia é uma oficina do CAPS junto com a Fundação Cultural. Quando a gente chama a família ou os outros pacientes, eles ficam maravilhosos. Mas é um café e vocês falam de normal. Aqui é uma área preservada para a pessoa fazer caminhada. As pessoas param de fazer a caminhada e ficam nos escutando, ficam vendo que aqui não é ambiente de louco, gritando, chorando, internando. É um ambiente de socialização. O momento tá bom? Legal, vamos curtir. Não tá bom? Então vamos resgatar isso. E é assim que a gente vê. Eu levo isso não só para minha vida. É interessante que meu menino tem 6 anos. Ele nasceu no CAPS. Eu fiz, né, a minha vivência dentro do CAPS. Ele fala todo dia: mãe, como que tá os meninos do CAPS? Ele vem aqui, ele beija todos. Minha mãe vem nas festinhas, vem nos eventos. Quando a gente vai em apresentações, né, que eu faço parte de outros teatros, ele vai junto. É o estigma que nós temos que parar com isso. Quebrar isso. Vem de nós, da comunidade, da socialização. Nosso agradecimento a todos os que participaram desse podcast. Lembrando que logo mais às 17 horas a gente vai falar sobre residências terapêuticas com o pessoal do Centro de Valorização da Vida e saber como elas representam um novo começo para as pessoas que passaram boa parte da vida em instituições psiquiátricas. A gerente do serviço, a psicóloga Zilmar Santos, vai explicar para a gente o que significa a expressão direito de estar e muito mais. A série Vozes faz parte do projeto Selvagens, que ainda prevê um webdoc e peça teatral adaptada para ambiente digital. E conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos. Curta nossa página no Facebook, Projeto Selvagens, e siga nosso perfil no Instagram, @selvagensprojeto, para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima!